Meu Deus, é forte a presença de Jesus aqui. Nessa noite eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eita glória! Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Atos dos Apóstolos. Quero ser rápido em minha palavra, minuto é pouco. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. No seu verso 9 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Oh, glórias a Deus! Para entendermos o livro de Filipenses, nós temos que entender a vida do fundador da igreja de Filipenses. Quem foi esse? Foi Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Ele foi filho de um judeu com uma judia. Ele nasceu dentro da religião judaica, e a Bíblia nos diz que ele foi formado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, um homem muito procurado na sua época. Todos queriam aprender aos pés de Gamaliel. Ele participava do Sinédrio, e também a Bíblia nos diz que ele era representante da seita dos fariseus. Os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam, mas os fariseus. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, antigamente Saulo, ele foi instruído na filosofia, foi instruído na literatura, na matemática. Ele sabia falar o grego koiné, sabia falar também o hebraico, a língua que circulava entre os rabinos, sabia também falar o aramaico, a linguagem, o idioma que falavam entre as ruas de Jerusalém. Sabia também o latim, aonde os romanos, eles comunicavam. Era um homem indulto, um homem que sabia, conhecia a tradição, conhecia a filosofia. E a Bíblia nos diz que este homem, ele, depois que vê um homem sendo apedrejado, Estevão, suscita no seu coração um desejo de perseguir a igreja, um desejo de ir em busca dos cristãos, conhecido como a seita. E ele, como um bom religioso, um bom fariseu, ele viu que aquele era o momento dele entrar com tudo em busca dos cristãos. Tinha uma meta, tinha um objetivo. Se você entrar na campanha de hoje, do tema de hoje, é prossigo para o alvo. Não quer dizer que Saulo não tinha um alvo, tinha um alvo sim. O alvo de Saulo era perseguir a igreja, matar os irmãos, serrar os irmãos nos cárceres. Era o objetivo de Saulo de Tarso. Tinha um objetivo, tinha um foco, mas o foco que ele estava visando, a Bíblia nos diz que esse foco ele tinha dono. Esse foco ele tinha dono. Em Hebreus 10:31 diz assim: quão terrível é o homem cair na mão do Deus vivo. Ele não estava perseguindo uma igreja qualquer, não estava perseguindo uma religião qualquer, ele não estava perseguindo um povo qualquer, ele não estava perseguindo aquelas pessoas qualquer, mas ele estava perseguindo os embaixadores de Cristo na terra. E quando alguém persegue o embaixador de Cristo na terra, o próprio Jesus levanta para pelejar, para andar e a cerca, andar abracandarábia e caia sébia. A igreja tem dono, irmão, a igreja tem dono, você tem dono. Se estão te perseguindo, não estão te perseguindo, mas estão perseguindo Deus Altíssimo. Não era qualquer perseguição, mas ele estava perseguindo o povo de Deus. E a Bíblia nos diz que ele não contenta, ele vai aos magistrados, ele vai e procura uma carta no Sinédrio para procurar os cristãos. E a Bíblia nos diz que ele desce à procura dos cristãos igual louco. Ele entra para cá e entra para lá.
Mas quando ele chega no caminho de Damasco, o próprio Jesus estava esperando ele lá. Oh, glórias a Deus! Quando ele estava no coração dele o desejo de perseguir a igreja, o próprio Jesus estava lá. Ei, você não está perseguindo uma igreja qualquer, você não está perseguindo um povo qualquer, mas você está me perseguindo, Saulo. Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aquele clarão, ele ficou cego. E a Bíblia nos diz que aqueles que estavam com ele não enxergavam, mas ouvia a voz falar. Olha para a tua vida aqui nessa noite, irmão. Olha para a tua vida aqui nessa noite, irmã. Qual que era o teu apelido no passado? Como era você no passado? Como era você, Saulo de Tarso? Era brabo, era braba, era marrento, era marrenta. Agora que aceita Jesus, irmão, você se torna um gatinho. Não, você aceitou Jesus para ser leão. Você aceitou Jesus para levantar em frente. Você aceitou Jesus para saraia, mandarabra, candarabia, cerca. Tem crente que é assim, irmão. No mundo dá tiro para tudo quanto é lado. Briga com o vizinho, briga com a vizinha. Mas quando aceita Jesus não consegue pregar para ninguém. Eu queria ter tempo para pregar aqui nessa noite, irmão. Aí a cega, andarábia. Deus te escolheu para ser valente. Deus te escolheu para ser guerreiro e guerreira. Mas parece que aceitamos Jesus, nós encolhemos. Quando andava com Jesus, quando andavam com o diabo, chamávamos de quê, irmão? De doido, de maluco, de cachaceiro, de maconheiro, de maconheira. Agora aceita Jesus, olha para ele e nem sabe se é crente ou não é. Ou tu é crente ou tu não é, irmão. Lá no mundo fazia o que queria fazer, mas aqui na obra de Deus nós não conseguimos desempenhar o nosso papel. Tu era Saulo, mas agora você é apóstolo Paulo. Era um homem desacreditado, um homem e uma mulher que alguém dizia nunca mais vai ter mudança, somente a morte. Mas o carpinteiro encontrou com você no meio do caminho, te transformou, te libertou, mudou a tua história. Para você se saia na mandarabra candarábia. Deus te escolheu, irmão, para ser cabeça e não por cauda. Você é um sacerdote, andarábia, andeguei. Meu Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Tem crente que vai sair daqui nessa noite com o espírito de leão. Se encontrar um demônio pela rua, ele vai ter que sair por 7. Se tiver alguma macumbeira ou macumbeira no lado da tua casa, eu profetizo que eles vão aceitar Jesus em Nara, Mandarábia. Quando era do mundo, botava o forrobodó e o musicão cantava e o churrascão. Mas aceitou Jesus, não consegue colocar um hino no teu rádio, irmão. Ai, Jeová. Aceitou Jesus, irmão, não consegue colocar uma pregação no rádio da tua casa. Mas o vizinho pode tocar até meia-noite, aquele carro de som explodindo. É hora de eu e você tomar posição de crente pentecostal a partir de hoje. É hora de erguermos as mãos e dizer: Senhor, não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Não entendi, pregador. Não vivo mais eu, mas Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que vive dentro de mim. A partir de hoje, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ai, irmão, mas eu não vou para evangelizar porque tem um monte de bandido. Mas quando não era crente, andava para cima e para baixo, corrente de ouro no pescoço, brinco de ouro. Agora que é cristão não consegue mais. Agora sai de madrugada para evangelizar, irmão. Quando não era crente, pagava caro na Brahma, na escola. Mas hoje não consegue investir 10 reais na missão, irmão. Quando não era crente,
Quanto que gastava de carne? Ai, mano. Agora que eu aceitei Jesus, quando fala de dar dízimo, ai, meu bolso, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água. Aí eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu profetizo que o Ministério Brasil para Cristo vai expandir nessa nação. Eu profetizo que em nome de Jesus, no andado da minha casa, lá na tua casa, vai abrir uma igreja, e essa placa da igreja vai estar estendida: Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Oh, glória! Eu tenho alvo. Eu não aceitei Jesus por qualquer coisa. O apóstolo Saulo de Tarso, ele tinha um alvo, perseguir a igreja. Mas quando o Senhor encontra com ele, aí ele começa a levantar os caídos, aí ele começa a tratar da ferida dos que estavam feridos, ele começa a tratar daqueles que estavam abandonados, ele começa a ministrar a palavra de Deus. Quantos anos eu e você temos de cristão? Mas que dia que pegamos a Bíblia, colocamos um panfleto debaixo do braço e saímos dizendo: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus quer consertar o teu casamento, Jesus quer mudar a tua história. Quando que nós fizemos isso, irmão? Esse dia nós entramos dentro do terminal para pregar a palavra do Senhor. Irmão, nós estávamos transmitindo aquela palavra. Correia, meu amigo, está de prova. Quando chamamos o povo para oração, irmão, não teve um que ficou com a cabeça erguida, mas todos eles abaixaram e começaram a orar ao Senhor. Hoje não é mais sede de água nem fome de pão, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ministrarão se não há quem ministre? Oh, glória! Deus conta contigo nessa obra, irmão. Deus conta contigo nessa obra, irmã. Você não é qualquer um na casa de Deus. Você pode dizer: Ricardo, dentro do corpo de Jesus, eu sou a unha, eu sou o pé, eu sou o braço. Mas Deus olha para mim e para você do mesmo jeito. Não tem classificação. Eu sou cooperador, Deus te olha para mim e para você do mesmo jeito. Eu sou pastor, não, Deus olha para mim e para você do mesmo jeito. Eu sou missionário, mas Deus olha para mim e para você do mesmo jeito. Cargo de igreja não diferencia ninguém a nada, é um cargo eclesiástico. Isso não impede você de fazer a obra de Deus. Oh, glória, aleluia. Correr pelo tempo, irmão. A Bíblia nos diz que quando o apóstolo Paulo, já convertido, a Bíblia nos informa dizendo que ele começa a fazer a obra do Senhor. Então ele encontra Barnabé, um homem abençoado, onde cola no Saulo, e começa os dois a fazer a obra do Senhor, ajudando as pessoas carentes, ajudando aqueles que precisavam. E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo faz a primeira viagem missionária. Ele sai pregando a palavra do Senhor. E na segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, a Bíblia nos diz que ele rompe-se com Barnabé por causa de João Marcos. E a Bíblia nos diz que ele encontra um jovem chamado Silas. E os dois começam a fazer a obra do Senhor e descem para a Cilícia e para a Síria, vendo como estava a obra do Senhor. Ele estava somente como supervisionador da obra do Senhor. Ele estava ali confirmando as igrejas. E a Bíblia nos diz que quando ele vai para Derbe e Listra, a Bíblia nos diz que ele encontra Timóteo, filho de uma judia com um homem grego. E a Bíblia nos diz que era um homem de boa reputação. Fala-se comigo: boa reputação. Mais uma vez: boa reputação.
Timóteo tinha boa reputação. Aonde alguém passava dizia: esse jovem aí é de Deus. Ai, Jesus. Alguém olhava para ele: esse jovem aí é homem de Deus, é jovem de Deus. Todo mundo dava exemplo de Timóteo. Se você observar no livro dos Reis, quando Eliseu, ele ia para o monte e passava perante Sunem, uma mulher de sunamita, ela olha para aquele homem e diz assim: eu vou fazer um quartinho para ele na minha casa, porque eu vejo nele que ele é um homem de Deus. Não entendi, pregador, aonde aí você passar, alguém está olhando e observando aí você, irmão. Aonde eu estiver estabelecido, alguém vai estar olhando para mim, para você, e vai julgar: eu não é homem ou mulher de Deus. Aleluia. Ele era um homem de Deus. E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo chama ele para a obra, mas como tinha vários judeus ali, ele é circuncidado e participa dessa obra missionária. Mas qual era a obra missionária, Ricardo? Era supervisionar a obra de Deus. Mas eu aprendi uma coisa: que o crente, quando está no alvo, que é Jesus, o eu já não vive mais. Já não faço mais a minha vontade, já não faço mais o meu querer. O eu já morreu. Quem tem que brilhar em mim é Jesus de Nazaré. Não entendi, Ricardo? A Bíblia nos diz que passando ele pela Frígia, na província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de ministrar na Ásia. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo disse: não, não é aqui. Eu quero implantar a minha primeira igreja na Europa. Não entendi, pregador? Às vezes nós queremos algo, mas Deus quer outra coisa que nós façamos. Aqui a Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. O Saulo, ele foi ao Sinédrio, procurou carta, desceu para perseguir a igreja, mas quando ele encontra Jesus, já não vivia mais ele, mas vivia Cristo. E ele queria descer para a Ásia, mas o Espírito do Senhor disse: não, Paulo, não é aí, Paulo. E a Bíblia nos diz que eles passaram por Mísia, intentaram Bitínia, o Espírito do Senhor Jesus não permitiu. Passando por Mísia, desceram em Troade. E quando eles chegaram em Troade, de noite, o Senhor apresentou uma visão para Paulo, o apóstolo Paulo. O homem apareceu para ele e disse: passai a Macedônia e ajuda-nos. Não entendi. Passai a Macedônia e ajuda-nos. Irmão, quantas almas estão assim nesse momento, clamando, pedindo, com sede, com vontade de ouvir uma palavra, e o Espírito está dizendo: passai a Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos. E a Bíblia nos diz, irmão, que eles navegaram de Troade e foram correndo em caminho direito da Samotracia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. Aí começou a obra de Deus na cidade de Filipos. Eles entraram na Europa, não tinha igreja ainda lá. Eu profetizo que o Ministério Brasil para Cristo vai entrar onde não tem igreja. Vai entrar em cidade ainda não tem o nosso ministério. E eu profetizo que não vai ser somente uma igreja, mas eu profetizo 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Aleluia. Eles correram, irmão, e quando chegaram em Filipos, à beira do rio, eles encontraram Lídia, vendedora de púrpura. E a Bíblia nos diz que ele começou a ministrar. Ela ouviu a palavra do Senhor e foi batizada. Ele começou a obra do Senhor Jesus Cristo em Filipos. E ela intentou com eles para que eles ficassem ali e continuassem a obra missionária. E a Bíblia nos diz que eles ficaram naquela cidade. Eles ficaram naquela região. E certo dia, eles estavam indo para um momento de oração. Uma jovem com espírito de adivinhação começou a dizer: eis aí os homens que anunciam o reino dos céus. E foi passando os dias, o apóstolo Paulo não contentou, olhou para aquela mulher e disse: apartai dela, espírito de adivinhação. Não entendi. Aonde a igreja de Jesus chega, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria, não tem obra de engano. É todo mal sendo desfeito, é pessoas sendo libertas, é pessoas sendo transformadas, é pessoas sendo curadas, e o nome de Jesus sempre glorificado. E a Bíblia nos diz que os seus senhores, que ganhavam lucro com aquela mulher, levou aqueles homens, Paulo e Silas, para a praça pública, e chamando o magistrado, a Bíblia nos diz que açoitaram ele em praça pública com varas. E a Bíblia vem nos dizer que eles foram presos no cárcere interior, colocado como um prisioneiro de alta peculiaridade, colocado como um marginal. Mas aqueles que aquele povo estava perseguindo não eram homens comuns, mas eram homens do céu. Não entendi, Ricardo. Irmão, nós não somos comuns, irmão. Você não é comum. Tem crente que está aqui, está passando luta, tribulação, está passando aflição, ainda tem coragem de erguer a mão para o céu e dizer: glória a Deus, aleluia. Eu e você não é pessoas normais. Você passando luta, dificuldade, mas você está sentado aqui, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Enquanto muitas pessoas estão procurando agiota, procurando meios para emprestar dinheiro, você está aqui dizendo: Senhor, soluciona o meu problema, Senhor, abre uma porta para mim, Senhor, me ajuda. O apóstolo Paulo e Silas estavam encarcerados, com as mãos e os braços trancados, mas eles tinham uma boca para adorar ao Senhor. E a Bíblia nos diz que quando, perto da meia-noite, aqueles dois homens estavam cantando e orando e exaltando o nome de Jesus. E quando eles estavam orando, clamando e exaltando o nome de Jesus, houve um terremoto dentro daquele cárcere. As prisões se abriram, as algemas caíram, e o nome de Jesus foi glorificado. Não entendi, pregador. Enquanto você adora Jesus aqui, Deus está abrindo porta para a tua casa, para a tua família. Enquanto você adora Jesus aqui, abre a tua mão para abençoar a obra de Deus. Deus está repreendendo o devorador, cortador, miguedor, atrasa, ferrugem, diminuidor. Pode ser que você entrou aqui nessa noite como aquela mulher que ofertou a sua última moeda, último recurso. Mas eu vim te dizer que você não semeou numa terra árida, você depositou numa terra fértil, e o Senhor vai retribuir na tua vida em glória, em nome de Jesus.
as correntes caíram, todos os presos foram soltos. E a Bíblia nos diz que o carcereiro, ele pega tipo uma faca, coloca no seu pescoço para tentar matar, tirar sua própria vida. Paulo disse: ei, não faça isso, que nós estamos aqui. E a Bíblia nos informa que ele olha para aquela situação e disse assim: o que eu preciso para ser salvo? Olha o singular. O que eu preciso para ser salvo? Mas o apóstolo Paulo entra no plural e diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não entendi, pregador. Eu não profetizo somente a bênção para a tua vida, mas eu profetizo para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos. Deus vai te abençoar. Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmão. Ai, queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui nessa noite. Vocês não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, tenha certeza. Você vai sair daqui abençoado e abençoada em nome de Jesus. Você vai sair daqui até o tutano, irmão, de abençoado. E a Bíblia nos diz que o carcereiro e a sua família foi salvo, porque o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor queria fazer uma grande obra em Filipos. Aonde a igreja de Jesus chega, irmão, há terremoto, há unção, há poder. E eu creio, irmão, que ainda este ano e ano de 2021 será pouco para aquilo que Deus vai fazer na obra do Senhor. Nós iremos entrar em estado, em cidade, em país, irmão, aonde nós nunca nos colocamos os pés. E quando a igreja de Jesus chega lá, eu profetizo que vai ter um terremoto santo, vai ter milagre, vai ter ação, vai ter mudança, em nome de Jesus.